Então, gente, esse material que eu disponibilizei para vocês, eu fiz um compilado das partes mais importantes em relação a esse ponto da disciplina. Então, as partes mais importantes, as informações mais importantes, eles estão já disponíveis aí nesse material que eu disponibilizei ontem. Como eu tinha falado no comecinho, em relação à questão do vídeo, que eu estava tentando passar e não ia dar certo, porque eu ainda não aprendi a dominar tão bem o vídeo, mas eu vou disponibilizar daqui a pouquinho para vocês no grupo, vocês assistem, eu acho que no máximo ele é 6 minutos, aí a gente volta para cá para falar um pouquinho sobre ele. E ele é um videozinho de Charlie Chaplin, na época em que um dos filmes se chamava Tempo Moderno, que retratou muito as condições de trabalho na época, certo? O avanço que houve tecnologicamente, mas o retrocesso que ocorreu em relação às condições de trabalho, certo? Principalmente aí, como eu falei ontem, após a Revolução Industrial. Então, a gente vai dar uma olhada, vocês já podem começar observando riscos que estão nos locais de trabalho, possíveis acidentes que podem ocorrer, problemas ergonômicos, então vocês já podem ir observando. Quando encerrar, a gente volta para cá para discutir um pouquinho sobre ele. E aí a gente dá continuidade em relação à parte de riscos específicos biológicos, químicos, físicos e ergonômicos. Então, só para recapitular muito rapidamente, a gente já viu a respeito dessa origem assim, que o acidente de trabalho ele sempre teve presente desde o momento dos primatas, né? Então, assim, essa questão dessa relação de homem com o trabalho e os acidentes, ele sempre teve presente desde o primeiro momento, certo? E é importante a gente perceber, porque, assim, à medida que a gente observa que essa evolução tecnológica e científica, ela vai aumentando, ela também vai favorecer bastante no processo das relações pessoais que a gente vai desenvolvendo. E quer queira, quer não, pessoal, essa relação pessoal que a gente desenvolve no ambiente de trabalho, ela é muito importante porque ela vai determinar como vai ser a minha forma produtiva, certo? Como eu vou ser um agente proativo em relação aos meus ambientes de trabalho. Acredito aqui que ninguém gosta de trabalhar em um ambiente que seja estressante, que seja cheio de picuinhas, que tenha muita briga, que tenha muita concorrência, né? Assim, uma competição, a gente tem que ter uma competição sadia, mas acima disso a gente sabe que não é sadio, que não é bom, que interfere muito a nossa própria produção, mas além disso a gente adquire doenças, né? A gente fica estressado, a gente fica nervoso, a gente, às vezes, dependendo da situação, a gente fica também com medo, certo? Então, assim, é importante a gente observar que essa questão dessa responsabilidade com a segurança no trabalho, ela vai muito além dessa questão física, de, por exemplo, de uma máquina, a gente mexer em uma máquina e essa máquina, ela oferecer riscos de acidentes para a gente, de nos machucar, né? Esse risco físico que a gente chama. Mas pode o ambiente como um todo influenciar na nossa própria produção, no nosso próprio bem-estar. Muitas vezes a gente está trabalhando e aquele trabalho ele já está tão desgastado, que isso vai influenciar também na forma que a gente vai estar produzindo. Às vezes a gente não vai ter mais aquele potencial do início, aquela energia inicial que a gente tinha antes, né? A gente diz, vem trabalhar porque tinha que vir trabalhar, né? Então, assim, essa disciplina, ela também tem muito esse aspecto das relações e como elas são importantes para a gente poder ter um ambiente melhor, um ambiente mais saudável, um ambiente em que a gente consiga atender a demanda de produção,
ao que é exigido da gente como funcionário, ou como empregado, empregador, mas também a gente como pessoa, como ser humano. Porque a gente vê que a satisfação que temos em relação à questão do trabalho, ela é uma satisfação necessária. Na base da pirâmide, em relação à questão das nossas necessidades, a base, ela diz o quê? A gente tem necessidades primárias, que é a gente trabalhar, a gente receber o dinheiro, a gente pagar as contas, a gente poder se alimentar. Aí, um pouquinho mais em cima da pirâmide, a gente, se eu não me engano, a pirâmide de Maslow, certo? Essa pirâmide, mais acima, a gente vê a questão das necessidades de lazer que a gente tem, né? Porque a gente não é uma máquina, a gente não tem só que estar produzindo, a gente também tem que produzir e sentir prazer em algo, em se satisfazer, em você poder viajar, em poder comprar um carro, poder comprar um celular novo. E aí, mais acima, tem um pouco a respeito das relações, que é as relações interpessoais que a gente vai desenvolvendo, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio em relação a tudo. Não é só trabalhar. A gente tem que trabalhar, pagar as contas, sobreviver, tentar sobreviver, mas, ao mesmo tempo, a gente também ter esses pequenos momentos de prazer, porque é importante, certo? Isso vai favorecer bastante, até mesmo na nossa produção. Quem é que não gosta de ser reconhecido no ambiente de trabalho? Um pequeno elogio, a gente perceber que a nossa forma de trabalho, ela é reconhecida, né, por exemplo, pelo patrão. Então, assim, a gente ter esses afagos é muito bom, né, porque justamente vai fazer com que a gente tenha vontade de produzir mais, de trabalhar mais. Por isso que algumas grandes empresas, elas fazem determinadas metas, dizendo, o funcionário do mês vai ganhar um bônus, ou vai ganhar uma viagem, ou vai ganhar um extra de R$500, de R$1.000, ou vai ganhar no final do ano um carro. Então, assim, isso, gente, não é porque a empresa é tão boa, assim, tão humana de coração. É porque, estrategicamente, e é comprovado, de que isso favorece muito no processo produtivo do nosso funcionário, da nossa empresa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma lucratividade. Ok? E aí, um pouquinho mais adiante, a gente já viu que, no aspecto da legislação, nós temos como base importante justamente as normas regulamentadoras, que elas são, como diz aí o próprio slide, a espinha dorsal da segurança do trabalho e das relações de trabalho. Eu trouxe para a gente também dar uma olhadinha em um desses documentos que correspondem à NR7, que é o PCMSO, a gente olhar um pouquinho essa estrutura, ver como ela é subdividida, quais são os aspectos que esse documento ele traz, levando em consideração a questão do trabalho, do ambiente do trabalho, as relações, como também a saúde do trabalhador e a segurança dele. É um documento estritamente necessário, então, todo o setor de segurança no trabalho, ele tem que ter isso em mãos de livre acesso para todos os funcionários. Então, você que trabalha numa empresa, ou você que vai montar uma empresa, você tem que ter consciência de que você vai ter que deixar esse documento atualizado, disponível para o seu funcionário ter acesso, e também incentivar o seu funcionário a conhecer ele, certo? Porque isso vai fazer com que o seu funcionário ele tenha uma dimensão a respeito dos riscos que são disponíveis em cada ambiente de trabalho, em cada agente de risco, e acaba induzindo ele a fazer com que ele tenha mais cautela quando estiver realizando o trabalho dele, que ele tenha mais responsabilidade, que ele saiba a dimensão a respeito da sua área, né? Porque, às vezes, por uma falta de informação, às vezes, por uma falta de treinamento, a gente acaba sendo um pouquinho assim, a gente pode ser muito bom, mas, às vezes, a gente se torna
um pouco desleixados em determinados aspectos. E às vezes isso é aquela vírgulazinha que a gente precisa para separar uma coisa da outra, né? Então, para separar de um ambiente seguro para um ambiente inseguro. Da mesma forma que todo mundo, o segredo a respeito da segurança no trabalho é justamente essa palavrinha, a prevenção. Então, para fazer com que todo aquele planejamento, tudo que tem no PCMSO, ele seja realmente, que ele dê certo, então a gente tem realmente que trabalhar com a ideia de prevenção. A gente tem que saber diferenciar uma coisa. A gente tem que diferenciar o preço do valor. Por exemplo, você comprou um carro. Você comprou um carro por 30 mil reais. O preço do carro é justamente os 30 mil reais. Agora, se uma pessoa chegar para você e perguntar, você me vende a sua mãe? Não tem preço. Porque a vida do ser humano, ele não tem preço. Então, é o valor, né? A vida do ser humano, ela tem isso que a gente chama de valor, de valorização, né? A valoração da vida humana. Então, assim, preço é o preço que eu tenho para comprar a bota, o capacete, a luva, para comprar os extintores, mas eu não tenho valor para a vida, certo? Então, assim, a questão da prevenção é justamente tendo essa perspectiva de preservar o valor que há à vida. Então, a gente, como técnico de segurança, e a gente tem essa responsabilidade de levar essa sensibilização para os nossos funcionários, né? Porque eu digo muito, a questão hoje não é só a gente conscientizar. Conscientizar, a gente já conscientiza com várias informações que a gente tem. A gente tem acesso à informação 24 horas no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube. Em todas essas plataformas a gente já tem a informação. O problema está na questão da sensibilização, certo? Então, a minha responsabilidade, além de informar, é sensibilizar. Então, a gente tem que sensibilizar todo esse corpo de funcionários para que a gente possa realmente, de fato, trabalhar com prevenção e fazer com que isso dê certo. Mais adiante, a gente já entendeu que o risco é justamente essa probabilidade de que ocorra um acidente. Então, eu vou identificar os possíveis riscos e vou verificar quais são os possíveis acidentes no trabalho que podem ocorrer, certo? Então, essa probabilidade, a gente tem que minimizar esses riscos. É aquela coisa, eu estou andando, mas é o exemplo do carro que eu dei ontem. A gente pega o carro e a gente sai a 80 km por hora. Há o risco da gente pegar o carro e sair a 80 km por hora em uma rua muito, muito estreita. Há esse risco, né? O risco de que ocorra um acidente, que seja bater, atropelar. Quando eu concretizo o ato do acidente, né? Eu atropelei uma pessoa, eu bati o carro, então isso já se concretiza como uma questão do acidente. Então, o risco é a probabilidade. O acidente é justamente a concretização desse risco. E, além disso, nós também temos o que a gente chama de incidente, né? Cadê? Pronto, o incidente. Eu acho que eu pulei essa parte ontem. Esse incidente é aquele quase risco, certo? É um quase acidente. Por exemplo, você está limpando sua casa. Você está lavando a sua sala. Sua sala ela é de uma cerâmica, que ela não é uma derrapante, e você está lavando ela ali com muita água, muito sabão, e de repente você escorrega, mas você não cai. Então, o incidente foi justamente isso. Foi o ato de você escorregar e você não caiu. Porque se você caísse e você fraturasse uma perna, um braço, batesse a cabeça, seria o acidente. Mas como você não caiu, esse ato desse risco não se concretizou em um acidente. Porém, foi um incidente. Quando o incidente ocorre, é uma forma de chamar a atenção de que existe alguma coisa errada. Então, opa, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Eu vou ter que diminuir mais a água ou o sabão quando eu for lavar a sala, ou eu vou ter que mudar a cerâmica e colocar uma cerâmica terraplanante. Então, é uma forma que a gente também tem
de verificar as condições do ambiente, da gente se manter em alerta e perceber de que se ocorreu um incidente, é porque a minha estratégia precisa ser melhorada. Minha estratégia de segurança no trabalho. É uma forma de se manter em alerta. Então, quando eu corrijo o incidente, eu neutralizo o risco de acidente. Tudo bem aqui ou ficou confuso em relação a essa parte? Não, tudo bem. Ok. Então, falei um pouquinho sobre a questão dos acidentes de trabalho. Gente, o quanto é oneroso para a empresa quando ocorre um acidente de trabalho, para vocês terem ideia, pessoal. Eu tenho um funcionário que sofreu um acidente de trabalho, ele tem um afastamento, dependendo da condição que foi o acidente de trabalho dele, de 15 dias, ele vai ter que ir para o INSS, ele vai ter que receber um auxílio, certo? Esse auxílio de acidente de trabalho, um auxílio de acidente. Além dele receber esses auxílios, ele não pode ser demitido da empresa por um prazo de 1 ano, então ele ganha estabilidade. Se isso ocorre com um funcionário, que a gente diz assim, é nocebo, né? Que ele fica enrolando para trabalhar e tal. Se ocorre isso com um funcionário, que ele tem esse perfil, o que acontece? A empresa vai ter que segurar, por obrigatoriedade da lei, um funcionário que não está rendendo, certo? Então, isso se torna muito oneroso para a empresa e também para a própria economia do município, do estado, que seja, certo? Então, assim, é muito caro a gente ter acidentes de trabalho. Isso vai influenciar muito aí quando a gente fechar as contas. Por isso que nós temos tanta responsabilidade de manter a ordem, assim, de cobrar, às vezes chega a ser até chato. Mas você é chato só porque você usa capacete branco, que é isso que acontece. Mas não é, porque é uma responsabilidade muito grande que é cobrada da gente. Eu, como técnico de segurança, eu tenho uma responsabilidade por uma equipe. Você ser responsável por 400 funcionários é uma responsabilidade gigante, porque eu não tenho olhos para estar em todos os cantos, né, para estar vendo todos os meus 400 funcionários. Então, quem é que vai me ajudar com isso? A manter essa ordem, a fazer com que as leis e as normas da segurança do trabalho sejam aplicadas. Vai ser justamente a minha equipe, os meus colaboradores, vai ser justamente os meus funcionários que são treinados, que recebem determinados treinamentos, como a questão do CIPERI, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que vai trabalhar justamente com os demais trabalhadores, fazendo esse processo dessa fiscalização. É uma forma que a gente tem de estar próximo, mas a gente precisa contar com a maior quantidade de números de funcionários possível. Por isso que hoje, quando qualquer pessoa ela é contratada, ela passa por um treinamento para entender como é a política interna da empresa, para entender também quais são os regulamentos e conhecer a sua função, né? Que é que a gente tem um treinamento de função, que é muito comum, né? Você vai assumir uma função de outra pessoa, está entrando, a pessoa está saindo, e você está entrando para assumir o lugar dela, então você é treinado. Você precisa ser treinado. Você tem o treinamento de função e também tem que ter o treinamento desses regulamentos internos. Então, por exemplo, um treinamento obrigatório que eu vou ter que ter com os meus funcionários é que eles saibam, pelo menos, ou tenham ideia de noções básicas a respeito de prevenção e combate a incêndio. Porque se de repente acontecer um princípio de incêndio, um sinistro, ele vai saber como neutralizar aquela situação antes que ela tome uma proporção maior, certo? Então, ter esse treinamento é estritamente importante para que o meu funcionário, ele consiga manter a sua segurança, ele consiga dar segurança para a sua vida e, ao mesmo tempo, fazer com que a dos seus colegas, seus companheiros de trabalho, ela também possa ser preservada,
certo? Então, é justamente essa responsabilidade que a gente tem com os demais. Adiante, falei a respeito do acidente típico e o acidente atípico. O acidente atípico é, por exemplo, se ocorrer um tsunami, certo? E as pessoas que estavam trabalhando naquele ambiente de trabalho, elas forem atingidas devido a esse tsunami. Então, é um acidente atípico. Por quê? Não era previsto, não depende da questão da empresa ou do trabalho que eu estou exercendo, vem de fator externo, no caso, um fator natural, então, é atípico. Isso é uma situação atípica, não acontece com tanta frequência. Ou, às vezes, nem acontece e está acontecendo pela primeira vez. E aqui, algumas dicas para preservar, para prevenir os acidentes de trajeto. E assim, pessoal, essas outras dicas dizendo por que os acidentes acontecem. Muitas vezes, eles podem estar acontecendo por displicência mesmo, por atos inseguros, que a gente, por exemplo, eu vou trocar uma lâmpada. No lugar de pegar uma escada, eu coloco duas cadeiras uma em cima da outra. Então, gente, isso é um ato inseguro, certo? O correto seria o quê? Colocar uma escada para poder trocar a lâmpada, mas não, eu coloco duas cadeiras, aí uma cadeira balança, mas não cai. Isso é um incidente, certo? Mas caracterizado como um ato inseguro, porque não lhe dá segurança, não lhe propõe a segurança devida como deveria ocorrer, se porventura você estivesse utilizando uma escada. Então, muitas vezes a gente diz, não, mas eu vou resolver aqui bem rapidinho, não precisa não, você vai atrapalhar, deixa ele trabalhando lá, deixa o técnico de segurança, ou se não, enfim, eu resolvo aqui, só que o fato da gente resolver isso, às vezes é melhor, o barato sai caro, né? Então, a gente ter essa consciência de que a gente tem que ter muito cuidado como a gente quer resolver as coisas, e às vezes, ou sempre, é melhor chamar realmente quem entende. Porque se a gente for tentar resolver, complica mais do que já está complicado. Então, esses atos inseguros é justamente o que faz com que ocorra a maioria dos acidentes de trabalho, né? Então, quanto ao ambiente, tem-se as condições seguras, que são aquelas que, presentes no ambiente de trabalho, colocam em risco a integridade física ou mental do trabalhador devido à possibilidade dele se acidentar. E aqui a gente entra no quadro dos riscos ambientais. Eu vou estar disponibilizando agora no grupo de vocês o link com esse pequeno vídeo. Ele tem exatamente 4 minutos e 9 segundos, então a gente vai ter 5 minutos para assistir esse vídeo. Eu também vou estar assistindo. E aí vocês retornam para cá, que a gente vai fazer justamente a conversa, o diálogo a respeito dele. Eu só pego aqui para enviar para o grupo. Vou procurar aqui. Pronto, já disponibilizei no grupo. Vocês sabem, né? É só clicar lá em cima e aí a tela do Meet ela fica minimizada para o lado e vocês conseguem assistir a tela do YouTube. Aí vocês, quando terminarem, vocês voltam para cá, tá bom? Ok, pessoal? Ok, já estou assistindo. Pronto.
Pronto, pessoal, eu terminei. Quem for terminando vai chegando e falando. Pronto. Eu até terminei também. Acho que foi. Guardado. É bem rapidinho, hein? Eu também já assisti esse filme acho umas 10 vezes. E passa o Também tempo, assisti. mas a gente não. Mas esse filme ele não perde o valor, assim, histórico, valor de cinema mesmo. Ele é um dos melhores filmes de Charlie Chaplin. Perfeito esse filme. E as outras pessoas já terminaram? Pessoal, os demais terminaram, viram? Eu terminei. Ok. Tranquilo. Então, eu queria que vocês, quem puder falar e queira falar, pudesse relatar um pouquinho assim, das percepções que tiveram em relação à questão desse pequeno trecho aí desse filme, mediante as questões de trabalho, a qualidade do trabalho, de acordo com o que a gente já foi vendo aqui até o momento. Se quiser falar, por favor, Fábio. Vou agradecer. Eu já tinha assistido esse filme há um tempo atrás e dá para perceber a situação com que os trabalhadores trabalhavam. Eu acho que era uma carga horária muito grande, muito extensa, que hoje tem um horário exato, né, para todo mundo trabalhar. Eu acho que são 8 horas. Não pode passar disso. E é isso que eu lembro, assim, do filme, porque faz um tempo que eu assisti. E vendo esse pequeno vídeo aí, eu lembrei das coisas que eu já tinha assistido. Ótimo. Perfeito. Vitor, você também. A gente vê que é um trabalho bastante estressante, né? A gente vê até problemas psicológicos ocorrendo nele, que ele ficou fazendo aquele movimento. Ele ficou um stickzinho. E mesmo depois de parar de realizar, né? Quando ele vai tentar descansar, aqueles tickets que estão acontecendo, impedindo até que ele descanse, né, normalmente. E quando ele vai descansar, já tem que voltar para o trabalho de novo, Exatamente. Utilizando o mesmo método, fazendo com que um brigue com o outro, o ambiente fique pesado, estressante. Né? A gente viu ali uma briga dele com outro rapaz que realizava o serviço. Exato. Isso mesmo. Ambiente de trabalho, assim, estressante até demais, né? Porque você percebe que a empresa, ela só quer produzir, produzir, produzir. E o fato, a gente tem uma questão aí que eu quero destacar, que é em relação ao trabalho dele. Justamente assim, do ato apenas dele ficar abrindo e fechando aquele, acho que me ajudem, martelo não. Uma chave de... É uma chave, é tipo uma chave de boca, né? Enfim, é isso aí. Então, esse exercício que ele fica fazendo, abrindo e fechando, só para ficar arrochando aqueles parafusos, isso aí é um trabalho repetitivo, né? Um trabalho que você fica repetindo ele várias e várias vezes no decorrer do dia. Além de ele ter, justamente, como a Raila falou, essa carga horária tão puxada. Antigamente, a gente tinha 12, 16, às vezes até 18 horas de trabalho seguidas, sem nenhum momento que a gente pudesse parar para a gente ter o que a gente chama desse momento de lazer, para a gente respirar, tomar uma água, fumar um cigarro, conversar com as pessoas. A gente precisa ter, a legislação hoje, ela obriga a gente ter algumas pausas no nosso trabalho, justamente por isso, porque ajuda a eliminar um pouquinho a tensão que a gente começa a adquirir a partir do momento que a gente fica apenas trabalhando, certo? Então, a gente, quando for falar sobre ergonomia, a gente vê aí que essa atividade dele, esse esforço repetitivo, ele gera muitos problemas físicos para eles, e problemas mentais e problemas emocionais. Aquele ambiente,
por ser cheio de máquinas, então, com certeza, ele está muito exposto ali ao ruído, ao barulho que tem, então isso vai afetar muito o psicológico das pessoas, porque, assim, se quem ia para festa, quando tinha, né, carnaval fora de época, ou até mesmo carnaval que ficava ali atrás do trio. Eu gosto de ficar ali no trio, né, do lado do trio. Exatamente. Quando a gente sai daquele lugar, além da gente não estar conseguindo ouvir nada, a gente perde, né, essa sensibilidade da gente estar conseguindo ouvir. O coração ele fica acelerado, a gente sente que a pulsação nessa região fica mais aguda, fica mais frenética. Então, isso aí é um efeito justamente dado à exposição excessiva ao ruído. Quando a gente tem essa exposição, que é por um curto tempo, a gente já sente o nosso corpo, a gente já sente como isso vai afetar o nosso corpo. Imagine uma pessoa que passa o dia todinho trabalhando exposto em um ambiente de trabalho que tem excesso de ruído, né? Que ele tem, hoje, uma exposição aí de 8 horas, mas quando era 12 horas, 16 horas, 18 horas, né? Então, gente, isso afeta o nosso organismo de uma forma que vai fazer com que a gente tenha problemas cardíacos, a gente perca a audição. Quem está exposto, principalmente homens, a esses ambientes que tem bastante ruído, excesso de barulho, ele vai ter problemas com a impotência sexual, ele vai fazer com que o homem acabe diminuindo mais a sua potência. Então, a gente fere a masculinidade do homem, isso aí não pode, né? O homem não deixa que isso aconteça. Então, só para quebrar a seriedade da coisa, mas de fato isso ocorre, a gente percebe que tem coisas que vão além somente do que a gente está conseguindo ver nesses ambientes, sabe? Outro exemplo que a gente vai ver mais minuciosamente a partir de agora é justamente quando a gente fica trabalhando, motorista de ônibus, de carreta, enfim, ou se não, quem trabalha em construção civil, que ele tem aquela máquina que é para perfurar o solo, a britadeira, a britadeira, justamente, aquela vibração, pessoal, isso desencadeia também muitos problemas de saúde, vai alterar a coordenação motora. Geralmente as pessoas com o tempo, à medida que vai ficando cada vez mais exposto, então, a questão do seu sistema nervoso, ele vai ficando afetado, então, as pessoas começam a adquirir a questão de ficar tremendo a mão, ou fica com algum, assim, afeta o sistema nervoso de alguma forma, certo? Então, essas questões aí que a gente começa a observar em relação aos ambientes em que a gente está trabalhando. Porque, de toda forma, pessoal, em todo o ambiente que a gente vai estar inserido, dentro da nossa casa, do nosso próprio negócio, ou quando a gente está trabalhando para uma grande empresa ou para um escritório, a gente vai estar exposto a riscos ambientais, a riscos os quais vão, de alguma forma, afetar a nossa saúde, vai afetar a nossa integridade. Então, a gente precisa conhecer eles, certo? A gente precisa entender quais são eles, porque você pode estar trabalhando e o seu patrão, ele não está atento a essas questões, mas você sabe, você tem consciência, então você já pode chegar lá e explicar. A gente tem que melhorar nisso aqui, utilizar sempre o argumento de que isso vai favorecer muito na questão da sua produtividade, você vai produzir mais, você vai se sentir melhor, então, à medida que você produz mais, a empresa vai gostar, certo? Então, a gente precisa saber disso, até mesmo para a gente poder argumentar a necessidade de ocorrer essas melhorias, certo? Então, essas coisas que eu já falei aqui agora, elas correspondem a isso que a gente vai estar vendo a partir de agora, que são os riscos ambientais. Eles são subdivididos em alguns agentes, né? A gente tem o risco físico, o risco químico,
o risco biológico, a gente tem um risco mecânico, mas ele não se encontra aqui, e o risco econômico. Por quê? Assim, os mais importantes, os que a gente tem realmente que conhecer e entender, é justamente esses três que estão aí, o físico, químico e o biológico, e o ergonômico, que a gente vai estar vendo por último. Ok? Então, o Slager diz assim, que os riscos ambientais, eles são aqueles causados por agentes físicos, químicos ou biológicos, presentes nos ambientes de trabalho, que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função da sua natureza, da sua concentração, da sua intensidade ou tempo de exposição. Alguns fatores que podem causar os riscos ambientais são os agentes químicos, os agentes físicos, aí a gente tem os ruídos, as vibrações, as pressões anormais, as temperaturas extremas, a radiação. O agente químico, a gente tem poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores que podem ser absorvidos por via respiratória ou através da pele. Os Professor, agentes... Oi. sobre esses agentes químicos, tem um exemplo que aconteceu com um amigo meu. Ele trabalhava pintando, sabe? Ele é um excelente pintor. Sei. E ele pintava navio para uma empresa. Ele e o filho dele. Ele tem, acho que é uns 55 anos agora. E ele trabalhava nisso desde muito novo. E o ambiente que ele pintava o navio era muito fechado e segundo os médicos, prejudicou a cabeça dele, né? O sistema Sei, é o sistema. E ele ficou muito agressivo, sabe? Ele tem problemas relacionados à agressividade, por isso que ele é aposentado, inclusive. Justamente, porque o tempo, é como ele diz aí, ó, no enunciado, quando ele fala assim, o tempo de exposição que a pessoa fica diante desse agente e a intensidade, ele vai justamente influenciar muito como isso vai, como a gente vai receber isso. Com certeza, o que fez com que o seu amigo ele ficasse assim, foi justamente o tempo de exposição e a concentração. Geralmente, pessoas que trabalham com componentes químicos, né, que trabalham pintando, ou se não em laboratórios, ou que fazem questão, por exemplo, agricultores que trabalham fazendo a questão dos agrotóxicos, né, são agentes químicos que em algumas concentrações pode a gente encontrar de forma líquida, gasosa, certo? Então, eles vão estar expostos e vão... também. Pronto, o barulho, ele é em relação ao físico. Eu, inclusive, vou relatar algo sobre isso, experiência minha. Então, essas pessoas que ficam expostas a esses elementos químicos, dependendo da quantidade, da concentração e como eles estão expostos, eles têm um tempo assim, de trabalho menor, né? Ele tem uma aposentadoria mais cedo, ele se aposenta mais cedo e também ele tem 30% a mais no seu salário, né? Que eu sei da palavra, mas no momento escapou aqui da minha mente. Mas Salubridade, Salubridade, exatamente. Ele tem a obrigatoriedade de ter 30% a mais no seu salário da salubridade, que é justamente devido à exposição desses componentes. A própria legislação trabalhista, a CLT, ela determina isso, né? Pessoas... Tem um pessoal que trabalha com radiologia, né? Que também, exatamente. Exatamente. O pessoal que trabalha com telecomunicações também. Isso. Trabalha menos. Então, quem está exposto a determinados agentes, sejam esses aí, que estão descritos aí, eles vão ter justamente isso. É uma tratativa diferente. Exatamente, tem a perda da audição. Gente, eu fico irritada. Se quer me ver irritada, é você me colocar em um ambiente que tenha barulho, assim, contínuo, e ao mesmo tempo eu tenha que conversar, resolver alguma coisa com outras pessoas. Eu fico irritada.
Agora, a irritabilidade é justamente um reflexo da exposição ao barulho. Então, eu como trabalho em comércio, o pessoal aqui sente que a sua é horrível, principalmente dia de sábado, porque é um carro de som atrás do outro. Detalhe, esses carros de som, nenhum abaixa o volume. Eles fazem o contrário, um aumenta mais do que o outro. É uma competição de quem quer ouvir mais, né? Para que ouçam mais. Então, assim, as pessoas que estão expostas a ambientes que tenham excesso de barulho, que seja um barulho contínuo, diário, que você trabalhe com isso, você perde a capacidade da sua audição, você pode perder totalmente, ou você pode perdê-la parcialmente, mas você também pode desenvolver irritabilidade. É incrível. Eu tenho uma capacidade de ficar muito irritada quando estou nesses ambientes que tem excesso de barulho, e eu tenho que resolver alguma coisa, porque eu não consigo já. Aí o coração ele já fica acelerado, a pessoa já fica agitada. Então, essa é uma exposição a um tipo de risco físico que o meu corpo, o meu organismo, ele já responde dessa forma. Então, para vocês verem, com pequenas situações corriqueiras, a gente começa a perceber que a gente está exposto a esses agentes, certo? A gente está exposto a esses agentes, a gente não precisa estar somente no nosso ambiente de trabalho. A gente pode estar na rua, a gente pode estar em casa, enfim. E o ambiente que a gente está trabalhando, ele tem que ser adequado a isso. No caso do pintor, ele tem que estar em um ambiente que corra uma ventilação, que seja um ambiente aberto, que entre ventilação, que ele use os EPIs adequados, a máscara, o óculos, certo? A máscara, a mais real é aquela máscara que ela tem um filtro, para facilitar melhor a questão da respiração. Mas se for um ambiente totalmente fechado, por exemplo, você está fazendo só uma pintura na sua casa, você se pintar sua casa, um ambiente da sua casa, só o cheiro, ele se espalha pela sua casa, e dependendo da intensidade dele, você às vezes não pode nem dormir na sua casa, tão pouco naquele cômodo, porque esse cheiro, ele vai nos fazer mal, a gente vai ficar com dor de cabeça, a gente pode ter ânsia de vômito, a gente pode ter tonturas. Então, se a gente não trabalha com isso e exposto a esse ambiente se sente assim, quem dirá um profissional da área, certo? Então, a gente precisa ter essas normas regulamentadoras, esses planos de segurança, e esses riscos todos bem listados para a gente poder minimizar esses possíveis riscos ambientais. E, justamente, ter uma legislação que seja aplicada a essas áreas que possa beneficiar a vida desse cidadão, certo? Ele está exposto a um determinado agente químico com uma quantidade grande, uma intensidade grande, então, sim, você não está preservando a vida do funcionário. E ele, talvez nem ele saiba que existem meios, formas de conter a situação, né? Então, a gente precisa orientar. É aquela velha palavra que eu utilizei no começo, é a orientação. A gente precisa orientar. Ok? Então, se o trabalho ele é realizado em locais onde vai haver a exposição a agentes que podem prejudicar a saúde, a gente precisa utilizar os equipamentos de proteção individual adequados e que adote as medidas que vão diminuir os riscos, certo? Então, todas as pessoas que vão estar trabalhando em ambientes de trabalho que possam ter algum tipo de exposição de qualquer um desses agentes, ele precisa utilizar o EPI correto. O técnico de segurança ele vai listar e vai dizer qual é o EPI correto que você vai ter que utilizar para aquela função. Então, a gente tem essa obrigatoriedade. A gente fala muito sobre o equipamento de proteção individual, porque ele é muito importante, mas a gente também tem as medidas que a gente chama, que é os equipamentos de prevenção coletiva, de proteção coletiva. O que acontece? Quando eu falo sobre a minha proteção coletiva, gente, eu vou ter que
deixar organizar o meu espaço, certo? O meu local de trabalho. Deixar de uma forma que ele possa me proporcionar segurança. Mas, muitas vezes, só isso não é suficiente. Então, quando as estratégias de proteção coletiva, elas não são suficientes, elas não proporcionam 100% de segurança para o funcionário, a gente entra nos equipamentos de proteção individual. Os EPIs é o que a gente utiliza em última instância, certo? A gente utiliza os EPIs em última instância. O quanto a gente puder fazer com que o ambiente ele seja seguro, para que ele possa dar segurança e confiança ao funcionário, a gente vai estar trabalhando essas medidas aí de proteções coletivas, né? Como, por exemplo, sinalizações, a gente adequar o ambiente de trabalho, como eu comentei ontem, que o trabalho ele vai ser adequado ao funcionário, não o contrário, não o funcionário que vai estar se adequando ao trabalho, né? Então, assim, citei até o exemplo em relação à questão dos supermercados, né? E tem as cadeiras, que elas são cadeiras as quais elas têm a regulação, que elas precisam ter uma questão, uma basezinha para poder colocar o braço ou os pés, né? Então, assim, precisa estar nivelado corretamente, de acordo com a distância do funcionário para ele colocar o braço, certo? Então, isso aí são estratégias que a gente fala de proteção coletiva. Nesse caso, a gente percebe que ali a gente não vai precisar utilizar o EPI. Mas e o cara que fica lá no depósito do supermercado, que ele está na câmara frigorífica, que ela tem aí uma temperatura extrema, que aí já é considerado um risco físico, ele vai entrar do jeito que ele está? Com a bota, uma calça, uma camiseta? Não, ele vai estar exposto a uma temperatura extrema, fria. Ele vai precisar utilizar uma bota específica, ele vai precisar utilizar um macacão específico, máscara, óculos, então a gente vai ter que equipar aquele funcionário adequadamente para preservar a vida dele, dar segurança a ele, para ele poder acessar aquela câmara frigorífica. Então, a estratégia de proteção coletiva já é insuficiente, e aí a gente vai partir justamente para a parte de proteção individual, que aí a gente já entra com os EPIs. Então, em situações como essa, a gente vai ter que entender e conhecer quais são os EPIs que são necessários para a gente poder desenvolver a atividade, entrar em determinadas áreas, certo? A gente precisa entender elas, tá bom? Aí a gente vê tipos de riscos, né? Destaquei, a princípio, os riscos físicos, né? Ele diz assim, que são aqueles decorrentes de processos e equipamentos produtivos, e eles podem ser o quê? Ruídos e vibrações, a gente falou já sobre isso, as pressões anormais em relação à pressão atmosférica, as temperaturas extremas, que podem ser baixo, alto, a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Aqui é quando entra aqueles funcionários que estão trabalhando justamente aí com raio-x. Não sei se vocês lembram do que aconteceu do Césio, né? Foi, eu acho que entre a década de 70 e a década de 80, que uma peça eu acho que foi de um equipamento de tomografia, ela foi abandonada em um ambiente e uma pessoa encontrou essa peça e levou aí para uma área de sucata, onde faz o desmonte, né? Desmonta essas peças para fazer essas revendas. E quando desmontaram essa peça, encontraram uma cápsula de césio. E aí era um pozinho que, se você colocasse ele no ambiente, desligasse a luz, ele ficava iluminando, certo? E aí foi levado para casa, um dos funcionários levou para casa, a filha achou muito bonito e passou no braço, na cabeça, chegou até, inclusive, a comer esse pó, e aí foi passando para outras pessoas, para minutos, pessoal. A gente teve um acidente
muito grave em relação à questão do gerenciamento desses resíduos especiais, né? Que era justamente a exposição a esse césio, que infelizmente a criança faleceu de câncer rapidamente em 2 dias. O pai da menina, se não me engano, também faleceu, e outras pessoas ficaram com algumas sequelas, justamente porque tiveram essa exposição a esse elemento, certo? Então, a forma como também se dá o descarte, a gente precisa conhecer quais são dependendo do ambiente que a gente está, a forma como a gente vai manusear é importante, não é só estar vestido com os equipamentos, o manejo que a gente faz em relação a ele, a forma que a gente vai estar manuseando, certo? Então, é muito importante, por isso que quando a gente vê os profissionais da área da radiologia, todos eles vestidos com aquele macacão, às vezes utilizando aqueles óculos, é justamente para evitar que essa radiação, o corpo absorva essa radiação, porque ao absorver essa radiação, há uma probabilidade muito grande, dependendo da quantidade, de desenvolver problemas de saúde, como, por exemplo, a questão de câncer, né? Então, assim, essas áreas, elas são estudadas, esses trabalhos, eles são estudados e são adequados em relação à questão dos EPIs. E aqui a gente tem mais em relação aos riscos físicos, são extremamente comuns, já outros eles são um pouco mais difíceis de serem encontrados nos ambientes de trabalho, e eles podem ser separados entre alguns grupos, certo? Então, a gente tem aí um levantamento realizado no Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, demonstra que no período de 2015 a 2018 foram registrados cerca de 125.647 acidentes por ano relacionados com agentes físicos, veículos de transporte, máquinas e equipamentos. Por exemplo, você está mexendo numa máquina e você está apressado porque você quer bater logo o seu ponto, né? Então, você, pela pressa, você manuseia ela de uma forma errada, você pode acabar fazendo com que ocorra um acidente de trabalho. Um exemplo são aquelas máquinas que elas cortam queijo, ou se não, que elas trituram a questão da carne, certo? Então, assim, tem muitos incidentes nesses aspectos de pessoas que perdem mão, de pessoas que perdem dedo, que se cortam, que às vezes, muitas vezes podem morrer. Justamente porque naquele momento ele estava tão apressado para sair, para encerrar o seu trabalho, que ele fez esse ato inseguro, que a gente falou lá atrás, esse ato inseguro que, na pressa de finalizar a tarefa, infelizmente foi acometido aí de um acidente de trabalho, né? Então, esses acidentes físicos, eles acabam sendo mais comuns no nosso dia a dia. Então, entre os setores com maior frequência de acidentes de trabalho, como agentes causadores de riscos físicos, estão o comércio varejista, hospitais, transporte rodoviário de carga, abates de suínos, construção civil tem muita, administração pública, restaurante, fabricação de açúcar, comércio de ferragens, madeira e fabricação de móveis de madeira, representando aproximadamente 25% dos registros ou aberturas de CAT no processo. Porque justamente, sim, é a displicência, às vezes a pressa, às vezes porque quer terminar logo, então esses atos inseguros acabam fazendo com que esses riscos físicos, eles causem mais acidentes de trabalho. E o que a gente pode observar, vou deixar para vocês observarem no material, mas quando tiverem tendo acesso a eles, para estudo, essa quantidade de acidentes de trabalho vão ser relacionados por período. Então, aqui mostra um gráfico, o índice de ocorrências por setores, certo? Aí o ruído, né? O ruído já é um outro tipo de exposição que eu destaquei aqui para os riscos físicos, né? Então, assim, os ruídos, eles são os riscos físicos mais comuns, sendo oscilantes provenientes de vibrações que se dissipam no ar, e a depender da intensidade, eles podem prejudicar a audição dos colaboradores, podem ser contínuos, intermitentes e variáveis, né?
Então, na análise de riscos, são medidos quantitativamente, pois ao ultrapassar os 85 decibéis podem causar surdez temporária ou permanente, além de problemas um pouco mais simples, como estresse, aumento de pressão sanguínea e a falta da atenção e da concentração, que é aí onde vem a irritabilidade, né? Então, as principais fontes dos ruídos são equipamentos barulhentos e veículos, como betoneiras, serras, tratores, motores de máquinas e etc. Porém, dependendo de onde se trabalha, até mesmo o barulho de trânsito ele pode ser prejudicial. Então, como é que a gente vai ter que prevenir? Utilizando justamente os EPIs, né? Então, a gente vai ter que ter a instalação de EPIs como medidas redutoras de ruído, uso de EPIs como protetores auriculares, que é aqueles que a gente coloca aqui no ouvido, o isolamento acústico, o revezamento de trabalhadores no ambiente de trabalho, o controle de tempo de exposição de cada trabalhador, e procurar por equipamentos mais silenciosos. Então, aquela coisa assim, e algo que ficou aí, mas eu posso falar agora, é assim, existe a necessidade do técnico de segurança, destacou os ambientes de trabalho que eles têm risco físico em relação à questão do ruído, o ideal também é ficar fazendo essa verificação a respeito de que se realmente está ou não cumprindo a questão dos 85 decibéis, que é a quantidade de exposição que o ser humano ele pode ter, certo? Para não causar outros problemas, certo? Verificar se os funcionários eles estão realmente utilizando o protetor auricular. Se a pessoa que está trabalhando no trator, que trabalha na construção civil, que está ali levando material para o pedreiro, para o servente, que está levando o cimento para a casa do betoneiro, inclusive também o betoneiro que trabalha com aquela máquina que faz o cimento, que também está exposto todos os dias ao ruído em relação à máquina. Então, verificar se eles estão utilizando. Às vezes, somente aquele pequenininho que a gente coloca aqui, que é tipo um fonezinho, ele não é suficiente. Então, a gente diz assim, então você utiliza o de plug e depois você utiliza o de concha, que é aquele que coloca aqui, né? aquele maior, aquele mais grosso, para a gente poder eliminar ainda mais a exposição desse funcionário em relação à questão do ruído. A questão de vibrações, né, que é, por exemplo, quem trabalha aí com trator, então é um tipo de risco físico, como também caracterizado por ser qualquer oscilação de um corpo, equipamento ou superfície sobre o corpo do trabalhador. As vibrações, elas podem ser localizadas ou de corpo inteiro ou podem causar diversos danos ao trabalhador, indo desde simples formigamentos e dores musculares a problemas de coluna e osteoporose. Então, as fontes de vibrações são divididas entre as que causam as localizadas e as do corpo inteiro, sendo as principais do corpo inteiro em veículos como caminhões e tratores, e das localizadas em equipamentos como motosserras, britadeiras e furadeiras. Eu deixei até a imagenzinha aí do rapaz. E aí, como é que a gente pode prevenir? Os cuidados com a postura ao utilizar o equipamento, o revezamento dos funcionários que usam os equipamentos, os intervalos para o descanso dos trabalhadores e a adequação de maquinário para a redução das vibrações. Fora isso, pessoal, como são áreas de trabalho muito específicas, que a gente sabe que tem uma concentração desses agentes, desses riscos físicos, esses funcionários eles devem passar por um acompanhamento médico. Geralmente pode ser trimestralmente, certo? Então, eles ficarem fazendo audiometria, saber como é que está a questão da audição, verificando os exames de coração, porque essas são atividades que geralmente vão estar desencadeando esse tipo de problema, certo? Então, a audiometria é um dos exames mais comuns que aí o funcionário ele vai ser comunicado para passou 3 meses, por exemplo, então você vai ao médico fazer a sua audiometria, saber se está tudo bem, porque se for constatado que ele está começando a demonstrar que está tendo alguma modificação na audição dele, ele vai ter que sair da área, ele ser remanejado
mas naquela área, mas ele, pelo menos temporariamente, ele não vai poder permanecer, porque se ele permanecer, aí vai ser caracterizado uma doença ocupacional, certo? Uma doença que vai ser adquirida devido à ocupação dele, ao trabalho que ele desenvolve, certo? Se isso ocorrer, ele tenha adquirido a doença ocupacional, ele pode entrar com processo para a empresa, certo? Então, por isso que é tão importante fazer essa verificação, ter esses funcionários, eles serem acompanhados, certo? E isso é algo que está dentro do meu PCMSO. Então, no meu PCMSO, eu estou dizendo quais são os riscos, a exposição, a quantidade de exposição, os EPIs que devem ser utilizados e quais são os exames necessários e o período que o funcionário ele vai ter que estar fazendo os exames, certo? Tranquilo até aqui? Tá dando para acompanhar? Ótimo. Aqui de temperatura, como eu falei, né, a questão, assim, da exposição em temperaturas altas ou em temperaturas mais baixas, ou está exposto a muito frio ou muito calor. Então, a depender das situações, ele vai ter que utilizar justamente os EPIs, né, isso? Então, como ele diz aqui, a utilização de EPIs, como luvas, botas, mandotes, as medidas de proteção coletiva, como isolamento da fonte do calor, as verificações adequadas do ambiente, utilização do protetor solar, no caso, se ele estiver exposto aí a um ambiente que ele tenha a insolação, certo? Intervalo dos momentos de maior incidência solar. Então, imagina lá, o cara que está trabalhando na construção civil, aquele exemplo que eu citei ontem, que ele está tendo que fazer um buraco para poder colocar as manilhas. Gente, o trabalhador de construção civil, ele usa calça comprida, bota, a camisa dele é uma camisa de manga comprida, certo? Ele tem que usar o capacete, ele geralmente usa a touca árabe, que é para evitar que pegue insolação no seu rosto e proteger também essa área aqui do pescoço. Então, ele está todo empacotado. Imagine um ser humano desse, com essas condições, trabalhando no fim do meio-dia, cavando um buraco. Como deve ser? Eu vou colocar esse funcionário nesse ambiente de trabalho naquele momento, naquela condição? Não, certo? Então, justamente, a gente acaba fazendo um planejamento prévio de que durante aquele período da manhã a gente vai estar realizando essa atividade. Esse funcionário ele vai ser remanejado para fazer outra atividade, certo? Justamente porque eu não vou colocar ele nessa exposição, porque com certeza, se eu colocar ele naquela situação que eu descrevi para realizar essa atividade, ele pode ficar tonto e cair e sofrer um acidente de trabalho, e aí a burocracia é bem mais complicada. E aí, em relação às temperaturas baixas, como é que a gente tem que prevenir, né? Então, o uso de EPIs com luvas, toucas e aventais, que vão manter a temperatura do corpo, elas são roupas bem mais específicas, os intervalos durante as jornadas de trabalho e o monitoramento da temperatura do ambiente. Isso aqui é uma câmera frigorífica. Geralmente tem naquelas grandes supermercados para colocar a questão do armazenamento das carnes. Falei sobre a questão da irradiação, então aí a gente tem dizendo que a radiação também é um dos riscos físicos, sendo dividido em duas, que são as ionizantes e as não ionizantes. Então, por meio deste processo de ionização, esse tipo de radiação vai causar câncer aos trabalhadores que foram expostos diretamente a ela, além de poder causar lesões na pele, osteoporose, e além de doenças do próprio trabalhador, ela também pode causar problemas nas futuras gerações do mesmo, como câncer e deformidades em seus filhos ou netos. E as principais fontes de radiação ionizante são aparelhos que usam materiais radioativos em seu funcionamento, como máquinas de raio-x e os próprios materiais radioativos que podem ser encontrados nas usinas nucleares e nos laboratórios. Então, como é que a gente vai prevenir? Não é isso? A redução do tempo de exposição desse funcionário à fonte dessa radiação, o uso de avental plumbífero,
com chumbo para conter a radiação. Então, barreiras físicas entre o profissional e a fonte e o armazenamento e armazenamento e descarte adequado desses materiais. Aí, então, a gente já finaliza os agentes físicos e entramos nos agentes químicos. Agentes físicos, vocês têm alguma dúvida? O que vocês estão achando até agora? Até aí, tudo bem. tá tranquilo? E os demais? Tranquilo, tá bom. Tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, certo? Se eu falar alguma coisa aí, professora, repita, porque eu não entendi direito, podem parar ou pedir para eu desacelerar mais, que aí a gente vai fazer na aula, tá bom? Então, vou dar continuidade. Esses agentes químicos é justamente... São aqueles que são decorrentes daí dessa manipulação e o processamento das matérias-primas. Então, a gente tem poeiras e fumos, névoas e neblinas, gases e vapores. Gente, por exemplo, às vezes os agentes químicos, eles necessariamente nem precisam fazer parte do nosso ambiente de trabalho, certo? Às vezes, ele pode estar na nossa cidade, exposto em determinados momentos horários para a população. Por exemplo, na região de São Paulo, a gente vê que é uma área, assim, principalmente naquele polo industrial, que ela é muito poluída. O ar é muito poluído, né, devido à emissão do CO2 pelas indústrias. Então, geralmente, em determinados horários, como, por exemplo, um pouquinho mais cedo, a gente encontra ali aquela névoa, assim, que a gente... Certo? Ocorre, assim... Oi, Vitor. É porque eu não ouvi nada. Foi só eu ou mais alguém Aqui ficou? também. A conexão cortou. Então pronto. Então, Parado. assim... Oi? Deve ter sido a internet que variou. Então, eu estava falando a respeito dos agentes químicos que algumas vezes eles necessariamente nem precisam estar concentrados em nosso ambiente de trabalho. Eles podem estar concentrados até mesmo assim, dependendo de onde a gente mora, em alguns espaços urbanos, como, por exemplo, a região de São Paulo. Em São Paulo, a gente tem um polo industrial, né, que essas indústrias, elas emitem bastante gás carbônico, emitem muito CO2 para a atmosfera. E esses gases, eles ficam presos na atmosfera, que isso acaba fazendo com que haja uma reação, certo? E essa reação prende esses gases e faz com que a população, ela respire esse gás, né? A gente fala muito isso a respeito da poluição atmosférica. Então, em determinados horários, como, por exemplo, de manhã muito cedo, a gente encontra aquela névoa ela está carregada de elementos químicos, como, por exemplo, o CO2, e que a gente está inalando ele, certo? Outro exemplo, que eu acho, assim, é um exemplo local, aqui da região mesmo. A gente vinha sofrendo, eu acho que era o ano retrasado, 2019, antes da pandemia, problemas muito mais frequentes em relação à questão da fumaça do lixão, não é isso? Porque havia uma reação química dos componentes químicos, dos resíduos. Também. Exatamente. Em relação aos resíduos, que, gente, essa concentração, ela faz com que algumas queimas, elas acabem originando naturalmente, certo? E aí, essas queimadas estavam sendo cada vez mais intensificadas e essa fumaça se espalhando por nossa cidade. Essa fumaça que a gente estava inalando, ela era uma fumaça carregada também por elementos químicos prejudiciais à saúde, certo? Então, a gente percebe que em determinados aspectos, necessariamente, esses agentes químicos, esses riscos químicos, eles não precisam estar apenas ligados ao nosso ambiente de trabalho.
às vezes, a própria cidade, o ambiente público, ele tem algumas reações, alguns elementos que podem levar as pessoas a terem essa exposição, a estarem expostos a esses elementos, certo? Por isso que aqui nos elementos químicos a gente vê a presença das poeiras, dos fungos, as névoas e neblinas. As neblinas, por exemplo, quando ocorre a inversão térmica, certo? O que acontece? A gente fala da chuva ácida. Essa chuva ácida é uma chuva que ela vem carregada aí com elementos químicos que muitas vezes ela não é uma água boa, é uma água que ela é uma água poluída mesmo. Então, quando essa água ela pode se concentrar nos rios, acabar poluindo os rios, né? E as pessoas que, às vezes, por não ter um sistema de saneamento básico adequado, não terem água tratada para poder tomarem a água desse rio, se contaminarem, certo? Às vezes, essa chuva ácida, essa água que está presente nela, que bate no solo, na superfície, acabar também poluindo o solo e poluindo as plantas que estão ali ao redor dela. Se for um pequeno agricultor, então aquela planta, aquela plantação, ela vai estar poluída, ou se não, quando não polui, a questão da plantação afeta as próprias qualidades do solo. Então, assim, a gente percebe a dimensão em relação a essas dinâmicas, certo? Como foge nesse sentido somente do nosso ambiente de trabalho. Vai influenciar na própria dinâmica da vida do ser humano. E aí a gente tem os gases e vapores. Então, os riscos, né, químicos, ele é um tipo de risco ambiental, que é aquele que um trabalhador é exposto ao ambiente de trabalho, tal qual os físicos e os biológicos. Porém, o risco químico, ele trata da probabilidade da exposição do trabalhador a esse agente, que geralmente são danosos à nossa saúde. Então, os agentes químicos são substâncias ou compostos que possam penetrar no organismo por meio da respiração, em forma de poeiras, de fumos, de névoas, neblinas, gases ou vapores. Ou também, dependendo da atividade que vai ser realizada e da maneira que o agente vai ser manipulado, eles possam ter contato ou ser absorvidos através da pele ou até mesmo da ingestão, né? Então, como qualquer substância, esses agentes químicos, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E a maneira da absorção dele pelo corpo está diretamente atrelada ao seu estado. Então, quando a gente vai encontrar ele em estado gasoso, então qualquer substância em estado gasoso, a gente tem o nitrogênio, o dióxido de carbono e etc. Então, são agentes principalmente absorvidos por meio respiratório. Porém, em certos casos, eles podem ser absorvidos em contato com mucosa ou com pele. Os líquidos, que são substâncias manipuladas no estado líquido, como a gente tem a gasolina, os ácidos, então, o principal meio de absorção é por ingestão e pelo contato com a mucosa. Em diversos casos, de contato com a pele pode causar desde a irritação até graves queimaduras. E os sólidos, que eles podem ser encontrados no ambiente, como a questão da poeiras, fibras, chumbos, e que geralmente a sua absorção ela é feita pelo organismo por injeção e contato com a pele. Porém, no caso de partículas como a poeira, e a absorção pode ser mais por questões respiratórias. Então, a gente pode encontrar ele nessas 3 fases e as formas de contaminação que elas podem chegar até a gente, certo? Então, aqui é um exemplo. A contaminação em relação ao ságio foi justamente por meio aí do meio sólido. Abriram a cápsula, pegaram essa poeirinha, essa que estava nela, e justamente passaram na mão, passaram nos olhos, na boca, no pescoço, e aí se deu essa contaminação. Então, os efeitos causados aí pelos agentes químicos, eu destaquei alguns, né, que é a questão asfixiante, né, a gente, por exemplo, a fumaça seria um exemplo para a gente em relação à questão de efeito asfixiante.
Se a gente tiver muito tempo com exposição em um ambiente que tenha muita fumaça, a gente já começa a ficar, assim, agoniado, né? Já começa, às vezes, sentir uma dificuldade maior para respirar, fica mais cansado. E aí também tem alguns agentes que são capazes de impedir a nossa respiração, barrando a entrada do oxigênio, sufocando e atingindo, causando desde dores de cabeça, sonolência e a perda de consciência e morte. Por exemplo, um incêndio, certo? Geralmente as pessoas, elas necessariamente não podem morrer queimadas, mas elas podem morrer asfixiadas, que é justamente devido à questão da fumaça. À medida que a pessoa está exposta naquele ambiente com a fumaça, que ele vai estar inalando, ele vai perdendo a consciência, vai se tendo dor de cabeça, até não ter mais condições de respirar, porque o seu pulmão, ele já está preenchido de fumaça, certo? Então, ele não morreu no incêndio por ter sido queimado, mas foi justamente pela inalação da fumaça, que foi o que aconteceu no incêndio no edifício Joelma, com mais de 100 e tantas pessoas que morreram. A maioria não morreu queimado, morreu justamente asfixiado pela fumaça do incêndio. E outros agentes anestésicos, que são os agentes comumente que causam ações depressivos e narcóticos no sistema nervoso central, incluindo tontura, alterações visuais e auditivas, e pode acarretar a perda da consciência. Porém, estes tipos de agentes também, eles podem causar problemas em outras partes do organismo, principalmente ao fígado e ao rins, né? Alguns agentes mais comuns de se ocorrerem com a contaminação são os gases como butano e propano, devido à facilidade da sua absorção pela respiração. Porém, alguns líquidos, como cetonas e benzenos, possuem o mesmo efeito se ingeridos ou entrarem em contato com a mucosa. Destaquei aí como exemplo a questão do gás butano e o gás inflamável, comumente usado em isqueiros e fogões. Se inalado, causa efeitos depressivos ao sistema nervoso. Né? A gente já viu casos assim de pessoas morrerem justamente devido ao gás do fogão, que fica ligado, vazando, e ele inalando aquele gás. Então pode não ocorrer um incêndio, mas só pela inalação desse gás a pessoa morrer. Aí a gente tem também os agentes cancerígenos, né, que são aqueles em contato com organismos que vão causar o crescimento de tumores malignos. Na maioria dos casos, a absorção ele vem por inalação em contato com a pele. Que aí é aquele exemplo que eu citei em relação à questão do Césio, das pessoas que trabalham nas máquinas de raio-x, de tomografia, de ressonância. Oi. Professora, qual a estimativa de tempo depois que a pessoa tem contato com esse césio para caso venha a óbito? Tem uma estimativa assim, de tempo? Às vezes pode ser instantâneo. Depende da concentração. Pronto, a questão dos elementos químicos, eles tem dois aspectos. Ele tem que ser medido a quantidade que você vai estar exposto e o tempo. No caso, assim, em relação ao césio, se você comer ele, que foi o que aconteceu com a menina, foi uma questão, assim, de um dia para ela adoecer e o corpo dela, assim, morrer mesmo, né? Então, ela, em menos de uma semana, ela morreu, porque aí ela foi para o hospital, o pessoal tentou salvar ela, mas no caso que ela ingeriu, aí não tinha como. Quando você ingere, é pior. Se você tentar, você colocar só no seu corpo, o procedimento vai ser o seguinte: tentar diminuir a radiação do seu corpo por meio das medicações, certo? Então, pode demorar uma semana, pode demorar 2 semanas para diminuir essa irradiação que está dentro do seu organismo, que aí vai ser pelo tratamento de remédios. Mas, no caso, quando você ingere, é muito mais difícil. Salvar uma pessoa assim é muito difícil. Obrigada. Nada.
E aí, como a gente pode prevenir os riscos químicos, né? Então, o principal passo para a prevenção é justamente o primeiro, que é reconhecer o risco no ambiente de trabalho. Esse reconhecimento, ele pode ser feito com o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos de Acidente, é o nome desse documento, né? Então, a partir do conhecimento, as medidas preventivas, elas já podem começar a serem adotadas, né? E o que eu falei aí, a gente tem que ter essa avaliação quantitativa e a avaliação também aí nesse aspecto qualitativa. A avaliação qualitativa é esse tipo de avaliação só é feito em casos de agentes quais não foram definidos os limites de exposição ocupacional, levando em conta a natureza do agente e a sua concentração. Após o reconhecimento desses riscos, aí a gente vai fazer a implementação dos equipamentos de proteção coletiva, né? No caso aí, exaustores, capelas químicas, o lava-óleos, e no caso em que os equipamentos de proteção coletiva não fornecerem proteção completa aos trabalhadores, assim, foi insuficiente, como eu falei anteriormente, os equipamentos de proteção individual, eles vão ter que ser fornecidos dependendo de qual agente ele vai estar sendo exposto ao funcionário. Então, complementarmente ao equipamento de proteção, a conscientização, o fornecimento de treinamentos, né, sobre os riscos químicos que estão expostos, sobre a maneira correta de manipular os agentes em questão e sobre os corretos equipamentos de proteção, né, e as inspeções rotineiras são de extrema importância para a gente amenizar esse risco. Então, foi como eu havia falado anteriormente. A gente precisa treinar o funcionário, ele precisa ter conhecimento da responsabilidade que ele tem, dos riscos que podem ocorrer devido à má manipulação desses elementos ou da realização do seu trabalho, certo? Então, não adianta eu ter um sistema de ponta de proteção. Os melhores equipamentos individuais, ou se não, os melhores equipamentos de proteção coletiva. Não adianta se o meu funcionário ele não sabe utilizar, ele não sabe para que é isso. Então, eu preciso orientar ele, eu preciso treinar ele, para que ele saiba utilizar aquelas ferramentas, né, que eu estou disponibilizando para ele poder realizar o seu trabalho de forma segura e que ele possa também prevenir a sua saúde e a sua segurança. Certo? E aí a gente encontra esses riscos biológicos, né, que são aqueles oriundos dessa manipulação, transformação e modificação de seres vivos microscópicos, dentre eles genes, bactérias, fungos, os bacilos, os parasitas, os protozoários, os vírus e entre outros, né? Então, os riscos biológicos são toda e qualquer probabilidade da exposição ocupacional a algum tipo de agente biológico, sendo os mesmos riscos ambientais, assim como os riscos químicos e físicos. E aí, como, por exemplo, a gente tem bactérias, fungos, vírus, certo? Parasitas internos, parasitas externos e os protozoários, em relação a esses riscos biológicos. Fiz uma pequena descrição aqui a respeito de cada um, vocês podem verificar. E a maior concentração deles, pessoal, vai ser justamente em hospitais, em laboratórios, que é onde vai ter essa concentração maior, né? Por exemplo, os riscos em um hospital de riscos biológicos são altíssimos. Então, por quê? Porque a gente está ali, além de estar manipulando determinados elementos químicos que a gente também utiliza, mas a gente está exposto a micro-organismos, né? A gente está exposto, a gente não sabe o que está acontecendo hoje, né? Como, por exemplo, em relação ao vírus, né? A gente hoje não sabe quem tem vírus, a gente não sabe hoje quem é bom, quem está sadio, né? Então, quando você chega em um ambiente hospitalar, você acaba contaminando esse ambiente, certo? Então, assim, é um ambiente que a gente, com certeza, vai estar encontrando mais agentes biológicos de riscos do que em qualquer outro local. Quer dizer que a gente não vai encontrar nos laboratórios? Claro que vai. Mas, por exemplo, se a gente for avaliar, nos laboratórios a gente vai encontrar riscos químicos em maior quantidade do que elementos de riscos biológicos, certo?
Aí, a gente tem a identificação desses riscos, né? Então, assim, para fazer o reconhecimento dos riscos biológicos existentes no ambiente de trabalho, a gente deve ser levado sempre em consideração os agentes biológicos mais frequentes. Então, no local no qual os trabalhadores vão exercer as atividades de trabalho é de suma importância para que sejam incentivados riscos potenciais. Alguns agentes biológicos podem ser mais presentes em algumas regiões do que em outras. Então, logo, aquele agente biológico que apresenta o maior índice deverá ser sempre levado em conta na sua avaliação. Os agentes biológicos, eles podem ser os principais causadores de doenças de pequenos ou de grandes complexidades, podendo as mesmas serem ou não contagiosas ou graves. Então, podendo também causar sérios danos à integridade física dos trabalhadores e levando até mesmo a um afastamento do ambiente de trabalho. E aí, a gente entra na questão da ergonomia. Vocês querem que eu pare aqui na ergonomia e eu conclua amanhã, ou vocês querem que eu conclua? Ainda falta muita coisa? Deixa eu verificar. Falta uns 5 slides. Já dá 9 horas. A senhora acha que dá tempo? Se der tempo, pode continuar. Dá tempo sim. Dá tempo Então, sim. pronto. Pronto. Em relação à questão dos riscos ergonômicos, a gente sempre vai correlacionar eles à questão do nosso ambiente de trabalho em relação à postura, certo? Como eu até disse ontem, quem é que tem tanto problema, sempre tanta dor na coluna? Eu sou uma pessoa que tem um problema na coluna direto. Então, geralmente, essa dor na coluna que a gente sente, ela sempre vai ser muito mais frequente devido à forma como a gente vai realizar o nosso trabalho, como a gente senta. É que às vezes a gente não senta na posição correta. A gente às vezes quer ficar estirado na cadeira como se fosse uma cama. Então, tudo isso é um fator aí que vai estar influenciando justamente assim a nossa saúde em relação ao nosso ambiente de trabalho, né? Então, qualquer fator que ele vai estar interferindo nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde, são exemplos de risco ergonômico: o levantamento de peso, o ritmo excessivo de trabalho, essa monotonia que a gente vai, que eu citei, a pressão que a gente às vezes pode sofrer de produzir, de dar resultado à empresa. Então, a gente fica só trabalhando. A gente não tem aquele momento para sair, para tomar um cafezinho, para tomar uma água, para respirar, falar com as outras pessoas. Então, isso gera um estado de tensão muito grande para a gente, que vai desenvolver determinadas doenças no nosso organismo, certo? Então, são fatores que fazem com que a gente também desenvolva doenças que a gente chama de doenças ocupacionais, que são advindas justamente da nossa função, da ocupação que a gente tem. Né? Então, os principais riscos, eu destaquei alguns, né, que a gente vê da ergonomia, é a postura inadequada. A má postura, ela pode ainda causar enfraquecimento e lesões em outras áreas do corpo, como ombros e pulsos. Com isso, o colaborador fica mais propenso a desenvolver um quadro de dor, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Por exemplo, quem trabalha digitando muito com o computador, então fica só naquela atividade digitando. A gente vai desenvolver um problema de dor em relação nas nossas mãos, certo? Em relação a essa atividade que a gente desempenha no nosso ambiente de trabalho. A questão de que a gente vai lá no depósito, pega uma caixa que tem lá para fazer uma reposição de uma mercadoria. A forma como a gente pega aquela caixa, a forma como a gente traz ela, por exemplo, muitas vezes ela não é adequada. Como, por exemplo, para a gente poder pegar um garrafão de água mineral, certo? Uma coisa pesada. A gente não pode pegar de todo jeito. A gente não pode simplesmente colocar no braço e levar. A gente tem que ter a postura correta para poder pegar esse peso e poder levar no canto onde deve ser colocado. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha no supermercado, geralmente, né, quem carrega as coisas, eles usam uma cinta. Eles usam uma cinta. Isso.
justamente para poder equilibrar a questão do peso deles, né? Mas também, às vezes, é utilizado em relação a quando eles estão em trabalho em altura. Então, assim, pronto, quem trabalha em ensino arcado tem muito problema em relação à coluna, tem muito problema de riscos ergonômicos mesmo, está muito exposto a riscos ergonômicos, porque ali você encontra um pouco de todos os riscos, né? Porque quem está passando a feira, né, as compras, ela fica muito tempo naquele ambiente de trabalho. Às vezes ela fica muito tempo sentada, às vezes ela não pode sentar. E isso aí também pode gerar um problema de saúde. Então, a repetição dos movimentos, né, que aí a gente chama de LER, que é a lesão por esforço repetitivo. E aí a gente pode lembrar do Charlie Chaplin lá, com o alicate, lembrei, segurando, tentando arrochar aquele parafuso. Então, a repetição desse trabalho aí vai ser considerado aí uma lesão pelo esforço repetitivo, né? Então, é realizar sempre os mesmos movimentos, como trabalhar no computador, operar uma máquina, pode desencadear um caso especial de tendinite, que pode ser conhecido como uma lesão por esforço repetitivo. Essa enfermidade causa dores que limitam a movimentação da região afetada. A iluminação deficiente, né? Então, assim, a gente às vezes está trabalhando em um ambiente que a iluminação não é tão boa, então a gente vai forçar a nossa visão, a gente vai sentir dor de cabeça, a gente pode ter problemas mais na frente a respeito disso. Então, a gente tem que trabalhar em um ambiente em que a iluminação ela seja boa e a gente consiga não forçar tanto a nossa visão em relação à nossa atividade, né? Então, a iluminação inadequada, ela vai reduzir a segurança no ambiente de trabalho, o colaborador vai ficar mais sujeito a sofrer acidentes por não conseguir enxergar apropriadamente. No caso aí, seria no caso de depósito, certo? Que aí não tem uma iluminação tão boa, então fica um ambiente que ele fica mais escuro. E pode ocorrer ele tropeçar, cair, de repente ele cair em um ambiente, em um objeto pontiagudo, e de repente morrer, enfim. Então, não consegue enxergar apropriadamente e o que acontece ao seu redor. Além disso, a baixa luminosidade vai causar fadiga visual, deixando os olhos vermelhos, doloridos e lacrimejantes. Ritmo acelerado de trabalho, que é esse aí que eu falei também já, e a gente às vezes precisa atender uma demanda, então a gente trabalha, fica focado ali, fazendo só a nossa atividade, não para sair, não para nada, né? Ou às vezes a gente está tão cansado, já está tão doido para casa, tem que bater o ponto e aí a gente acaba ocasionando um acidente de trabalho pela pressa, né? Então, o ritmo acelerado, ele faz com que tenha esse esforço de tarefas e cobranças que vão causar esse estresse físico e psicológico. Por isso, a saúde se torna ainda mais frágil e o colaborador ele fica mais suscetível a diversos distúrbios. Dentre eles, a gente pode destacar a hipertensão arterial, o transtorno de ansiedade, a depressão e as doenças de trato gastrointestinal, como úlceras e gastrite. Por exemplo, minha mãe, ela adquiriu síndrome do pânico pelo ambiente de trabalho dela. Ela era professora, hoje ela já se aposentou. Mas a pressão, o estresse no ambiente de trabalho dela, na sala de aula, e tantas coisas que foram vivenciadas, presenciadas, acabou fazendo com que em um determinado momento ela adquirisse síndrome do pânico, ao ponto dela não conseguir mais entrar numa sala de aula para ensinar. Aí ela teve que pedir afastamento e passou praticamente 10 anos fora da sala de aula para poder se aposentar. Então, o ambiente, quando ele não é favorável, quando a gente está sob estresse, quando a gente sofre ameaças, a gente também vai desenvolver outros tipos de doenças, né? Não é só vai ser o estresse. Exatamente. O ambiente de trabalho, pessoal, ele consegue fazer com que a gente acabe desenvolvendo tantas doenças, né? Às vezes a gente tem ansiedade, às vezes a própria depressão, então o ambiente ele tem que ser o ambiente mais leve possível para a gente trabalhar. Por isso que eu falei que é importante a gente manter de forma sadia as nossas relações interpessoais no nosso ambiente de trabalho, porque isso é importante para que a gente possa desenvolver um ambiente sadio, de produtividade, e que a gente também esteja satisfeito com ele, certo? Então, a monotonia das atividades.
fazer todos os dias a mesma coisa, sem novos desafios, ele é desestimulante. Então, um colaborador, mesmo presente na empresa, não se sente mais motivado a realizar a tarefa. Então, a falta de interesse, comprometimento, saúde mental, e favorece o desenvolvimento de distúrbios de ansiedade e de depressão. As grandes jornadas de trabalho, né, o esforço repetitivo e mental exagerado, que vai causar aí a fadiga e o estresse, esgotamento profissional ou o burnout, é o quadro cada vez mais comum em um acidente de trabalho onde as cobranças são excessivas. Então, vai corresponder a um colapso físico e mental e vai exigir atenção médica imediata. E o levantamento de cargas pesadas. Vai se levantar ou transportar cargas pesadas é um risco para o colaborador, que fica mais sujeito a desenvolver lesões, principalmente na coluna, nos ombros e nos braços, né? Então, por isso, o trabalhador ele nunca deve carregar pesos além da sua capacidade. Então, a ergonomia, ela mostra que é importante que a empresa ela passe por uma análise ergonômica e que corrija o que for necessário para garantir o conforto e a segurança de sua equipe. Então, os benefícios da ergonomia para a saúde profissional. Eu fazendo isso, eu realizando isso, fazendo essas modificações e fazendo com que o meu funcionário ele tenha um ambiente saudável para trabalhar, com certeza ele vai ter uma rentabilidade melhor, né? O funcionário ele vai se sentir satisfeito com o que está fazendo, porque ele vai se sentir reconhecido, porque ele tem condições de trabalho para isso, né? Então, ele sabe que é um ambiente de trabalho que ele vai ser bem recebido. E, ao mesmo tempo, pessoal, a empresa ela também vai lucrar com isso, porque à medida que a empresa ela fica mudando de funcionário constantemente, isso é muito caro para ela. Ela gasta muito com rescisão de contrato, ela gasta muito pagando exame de demissional e admissional, para fazer os atestados de saúde ocupacional de cada funcionário, certo? Então, para a empresa, quando ela encontra um funcionário e dá qualidade, um ambiente saudável para ele trabalhar, ela vai ganhar muito com isso. E, ao mesmo tempo, o funcionário também vai estar satisfeito, né? Então, essa é uma visão geral que a ergonomia ela traz para a gente, certo? É isso, e de forma bem crua e bem direta, que significa a questão da ergonomia no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, a gente encerra essa disciplina, dessa parte desse módulo, e a partir de amanhã a gente já entra na parte da diversão, né? Que é justamente assim, essa dinâmica, como é que a gente pode transformar o nosso ambiente de trabalho, proporcionando saúde, higiene para o trabalhador, como é que a gente pode melhorar esses ambientes, aplicando a ergonomia, a questão do lazer, da segurança. A gente não precisa ter um ambiente de trabalho sempre sério, a gente pode descontrair um pouquinho, certo? E também a importância dessas relações que são desenvolvidas no ambiente de trabalho, tá bom? Uma dúvida? Tranquilo até aqui? Eu fui rápida demais na explicação. O que vocês acham? Foi bom. Tá tranquilo o assunto. Ok. Não é um bicho de 7 cabeças, não, né? Não, eu já tinha visto já em outras disciplinas, já tinha visto. Ah, que coisa boa, então. Então é isso. Amanhã a gente se encontra de novo. Eu vou salvar aqui a aula para as demais pessoas. E amanhã a gente se encontra